Recentemente eu estava tendo uma conversa com os boomers em uma mesa, aí chegamos no assunto que eles mais gostam, que é sobre digníssimas. Aí papo vai, papo vem, e o principal tema foi que eles comentaram assim: eu já não me conformava com ver algum cara indo para o serviço sem nota, ou seja, tendo que pagar para ir lá no, né, nas digníssimas que fazem o servicinho sem nota fiscal. Então ele falou, eu achava isso um absurdo, isso não me cabia. Porém, ele falou assim, se isso já não me cabia, eu acho mais absurdo ainda os caras que compram fotos. Né? Ou seja, se para eles já era um absurdo o cara pagar para ir no serviço sem nota, mais absurdo ainda é o que está acontecendo no momento, que é o cara pagar pelas fotos, que é o que essas plataformas aí dos fãs, né, essas principais plataformas oferecem. E a cada dia que passa elas crescem mais. Então, eles chegaram nessa analogia, que né, isso para eles é um absurdo, e o mais incrível é que conforme eu fui conversando com eles, a gente vai vendo que o buraco é mais embaixo e a coisa tende a só piorar. Né? Então, se é assim, se para os boomers que viveram na maior época de promiscuidade era um absurdo ir lá para o serviço sem nota, imagina como deve estar a cabeça deles em saber que o garoto jovem necessita comprar fotos em certas plataformas. Pois é. Aí nessa conversa, o que eu acabei percebendo, que eu fui pedindo para eles contar certos detalhes, né? Coisa que inclusive eu já sabia, mas precisava apenas de um viés. Que foi mais ou menos o seguinte. Ele falou: quase todos comentaram praticamente a mesma coisa, que foi: ah, a minha primeira namorada, eu levei ela pra comer um algodão doce. Aí o outro falou: ah, a minha primeira namorada, eu ia buscar ela de ônibus na casa dela, aí a gente ia no parque. Eles contando isso, né? Aí ele, a minha primeira namorada aceitava ir tomar um sorvete. Foi assim que eu consegui minha primeira namorada, né? Aí eu quis tentar fazer eles entenderem um pouco. Aí eu falei o seguinte, tá, você acha que uma garota de hoje em dia aceita isso? Aceita sair aceita sair por um algodão doce? Aceita virar sua namorada por um passeio no parque? Essas coisas? Você acha que elas estão aceitando essas coisas, né? Aí eles, assim, na cabeça deles elas ainda aceitam, mas aí você precisa saber entender que são épocas totalmente diferentes, né? Então, na época do boomer, a guria, né, não precisava de muito. Você ia buscar ela de ônibus na casa dela, você saía de ônibus, pegava metrô. Inclusive teve até um deles que comentou: "Nossa, eu tinha uma bicicleta e a minha namorada ela ia no naquele ferrinho lá da frente, eu ia pedalando com ela". Então, eu quero que vocês vejam como tá a disparidade da coisa, né? Então, assim, a Digníssima antigamente aceitava ir sentada na parte de frente da bicicleta, né? Então, eu tentei fazer eles entenderem que as Digníssimas hoje em dia não aceitam isso, mas, né, eu nem tentei forçar, eu só joguei alguns gatilhos para ver se entrava na cabeça deles. O pouco que eu tentei não entra, certo? Não entra na cabeça deles. Então, assim, eu nem forcei. Eu só fiz pequenos comentários, assim, tentando fazer eles entender. Cara, talvez você não entenda, mas para hoje em dia, hoje em dia, para você arrumar uma namorada, uma bicicleta não dá. Levar ela para comer algodão doce não dá. Né? Levar ela para comer pipoca não dá. Então, assim, ele não entendeu. E eu já esperava que ele não iria entender. Então, eu não insisti nisso, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que nós podemos ver que teve uma grande inflação disso. E existe até um termo na nossa comunidade que é inflar. Eu não quero falar essa palavra, mas vocês já sabem o nome dessa palavra. Então, tem uma inflação. Então, assim, os nossos avós, nossos pais, né, os mais velhos, eles ofereceram muito pouco para ter uma namorada. Ofereceu muito pouco mesmo. Enquanto hoje, você com faculdade,
até tendo um certo carro, até tendo um shape, né? Tendo uma barriga de tanquinho já não é mais nada, não vale nada, simplesmente a mesma coisa que nada, né? Então, enquanto eles mal tinham o ensino médio, você com faculdade não consegue nem a pior nota 5 que você encontrar, né? Então teve uma grande inflação. Os boomers não entendem isso, o pessoal topo de funil também não, eles são os piores para entender as coisas, e a coisa vai seguindo nesse ritmo, tá? Isso não é novidade para ninguém, principalmente aqui da nossa comunidade. A gente já sabe disso, inclusive, aos poucos isso virou um tema meio mainstream, tá tendo certos tipos de páginas, né? Aquele pessoal lá esse pessoal topo de funil aqui da comunidade não falam nada sobre isso direito, né? Eles pegam, por exemplo, eles pegam o Tinder e falam que toda pessoa não consegue relacionamento porque muitas pessoas têm um catálogo de gente no Tinder, né? Muitas opções. Só que eu falo, cara, que pessoas? Você tá dizendo que homens e digníssimas têm a mesma proporção, então quer dizer que o homem também tá tendo todo esse catálogo, todo esse direito de escolha, né? Por isso que eu não gosto muito desse pessoal que é topo de funil, né? Porque o pessoal topo de funil, eles não trabalham essa questão. Para eles, tá tudo igual, né? Então eles pegam dados do Tinder e acham que homem também tenha a mesma também tem a mesma proporção de matches que as digníssimas têm. Eles acham que homens também têm essa variedade de escolhas, né? Então, eu sempre falo, o conteúdo topo de funil não presta independente de qual conteúdo que trabalhe. Eu, por exemplo, abandonei os canais de games porque o conteúdo topo de funil de canais de games se estragaram completamente. E eu vou tentar até explicar isso aqui nesse vídeo no decorrer que vocês forem assistindo. Por isso que eu falo, fiquem até o final. Ou não, quem não gosta de vídeo longo, você está convidado a se retirar também, fica à vontade. Até porque eu não gosto de quem não gosta de vídeo longo. Quem curte vídeo mais curto, assim, quem não tenha muita capacidade de ser analítico, eu até recomendo e peço educadamente que você saia desse vídeo, por favor. Mas voltando, é isso que vocês podem ver. Então, os mais antigos, os boomers, eles tiveram acessos que muitos de nós não tivemos. Eu ainda que sou da geração Y, eu confesso que ainda tive um momento bom. Eu tive uma migalhinha, né? Mesmo que pequena. Já não era como os boomers que tiveram... Eu conversando com eles, os caras tiveram mais de 5 namoradas assim, né? Só comprando algodão doce, levando pra sair de bicicleta, chamando pra ir no parque. Os caras tiveram isso. Eu não tive, entendeu? Mas eu ainda tive uma namorada, entendeu? Ainda peguei um pouquinho lá da coisa boa, bem no finalzinho, né? Eu ainda tive, né? Mas aí também eu comecei a entender também o porquê, né? Eu tinha 19, ela tinha 18 e tal, então era uma época que não tinha Instagram, essas coisas, né? Então muita coisa mudou, né? Então, assim, eu percebi que quando não tinha Instagram, quando não tinha Tinder, a Digníssima era um pouco melhor, vamos dizer assim. A qualidade era um pouco melhor. Não era tão boa quanto dos boomers, pois eu acredito que os boomers, eles que pegaram a melhor qualidade das digníssimas, eles pegaram o melhor preço. A geração Y só pegou antes do Instagram e Tinder existir. Aí depois que o Tinder e Instagram passaram a ter uma ascensão, até nós da geração Y que tínhamos um pouquinho de acesso já ficou um pouco mais difícil. Assim, ficou difícil na questão de não vale nem a pena tentar, mesmo que você consiga, não vale a pena, certo? Então, assim, você acaba vendo que o boomer, o seu avô, o seu pai, eles ofereceram muito pouco e tiveram muito mais, tiveram qualidade melhor, né? A qualidade das digníssimas eram melhor, vamos dizer assim, né? Então, assim, o cara acabou tendo, ele ofereceu pouco, teve mais, enquanto a nossa geração daqui para frente tá oferecendo muito, recebendo nada, né? E o que aparece nem vale a pena pegar, né? Às vezes até vem uma digníssima aí, mas você coloca na balança, você vê que não vai valer a pena, você vê que o suco não vale a espremida.
você vê que é uma digníssima que não vale a pena você tentar investir, né? Você já acaba percebendo isso, né? É, então, assim, voltando a dizer que basicamente foi o seguinte: o seu vô pagou, vamos supor assim, ele pagou R$ 10 o quilo da laranja. O seu vô, ele pagou R$ 10 o quilo da laranja e você tá tendo que pagar R$ 300 o quilo da laranja. Simplesmente assim. Nós gostamos de laranja, mas o seu vô pagou bem menos para ter a laranja. E você tá pagando muito mais para ter a laranja. Aí vem aquela questão: você gosta tanto de laranja assim? Senão vai compensar mais você pegar a maçã, que tá mais em conta. Não é a laranja, mas a maçã tá mais em conta. Ou, no final das contas, compensa nem pegar nada. E quando eu tô falando maçã, assim, vamos supor que a laranja é digníssima, mas a maçã pode ser um jogo de videogame, né? Aí você vê assim, eu vou o quê? Vou tentar digníssimo ou jogo de videogame? O jogo de videogame também tá caro, né? E vai ser o tema desse vídeo. Eu só quero que vocês entendam como funciona praticamente essa inflação e como ela foi para um nível totalmente desproporcional, não fazendo o menor sentido, tá? Então, assim, agora a gente precisa começar a entender como chegamos nisso, né? Como de fato a inflação chegou nesse nível, tá? Então, só deixando um pouquinho mais claro, antigamente os seus avós tiveram melhores acessos e nós estamos tendo os piores acessos, estamos em um nível que às vezes nem compensa, tá em um nível que não compensa nem tentar, né? Tá muito ruim a coisa tá ruim demais, então talvez nem compense, né? É, aí o que eu posso falar para vocês, né? Na cabeça dos boomers, eles até falam: eu não consigo entender como é que o cara ele compra foto. Só que é o seguinte, tá? Eu também tenho essa concordância. Também não me desce na cabeça, isso eu concordo com os boomers, não me desce na cabeça um indivíduo pagar para comprar foto, um indivíduo ter que apagar uma assinatura de um perfil aí para ter foto. Eu também não me entra isso na cabeça. Eu confesso que minha cabeça também buga. Isso porque eu sou da geração Y e isso porque eu entendo perfeitamente o que a geração Z tá passando. Eu entendo o porquê eles estão assim, tá? Eu não vou simplesmente ficar falando, a geração Z é um bando de cabaço, é um bando de vigião. Não, eu entendo o que eles estão passando. Entendeu? Esse é o problema do conteúdo topo de funil e os boomers. Eles não entendem o que chegou para deixar a geração Z nesse estado que eles estão. Eles estão em um estado muito péssimo, tá? Mas antes a gente precisa entender o seguinte: essas gerações Z que compram foto, até boomer compra foto também, né? Vamos dizer que alguns boomers também a coisa ficou tão feia que aos poucos eles estão vindo para esse pasto, né? E aos poucos eles também estão sendo forçados aí para o serviço sem nota, né? Então a coisa tá ficando um pouco feia para eles também, né? Mas abordando aqui a coisa, a gente tem que entender o que chegou, como chegamos nesse nível de comprar foto, né? Chegou no nível de comprar foto simplesmente porque o serviço sem nota tá péssimo. O serviço sem nota lá da zona tá péssimo, tá horrível, não tá valendo a pena. Antigamente você ia lá no serviço sem nota e compensava, né? Alguns caras iam lá e falavam: a Digníssima tratou bem, ela te trata como um rei, sei lá o quê, faz massagem, faz isso, faz aquilo. Hoje você vai lá no serviço sem nota, dessas digníssimas que prestam esse serviço sem nota, elas já te olham com cara de nojo, que é isso que o pessoal tá falando, né? Te olha com cara de nojo, faz um péssimo serviço, você sai de lá se sentindo um maior otário do mundo, né? Você sai pior do que você entrou, ou seja, você vai lá para ter o acesso, né? Porque você foi forçado a ter isso, já que, né, todo mundo sabe que hoje em dia uma digníssima não sai com você por algodão doce como saiu com os boomers. Hoje, se você não levar lá para o sushi mais caro, ela nem olha para tua cara, né? Então, como posso dizer para vocês,
O negócio foi só decaindo, foi decaindo. Então, tipo assim, o acesso às digníssimas já ficou difícil. Aí o cara foi por serviço sem nota. Serviço sem nota ficou péssimo, péssimo atendimento, não vale mais a pena. O cara até vai lá e tem, né? Porque tem que ter, ele pagou e tem, mas quando ele tem o ato lá, ele se sente sujo, ele fala, eu não devia ter gastado dinheiro com isso. Aí para onde o cara vai lá e o cara chegou no momento de ter que comprar foto, né? Por quê? Porque ficou péssimo, a qualidade foi diminuindo, né? Ou seja, foram vendendo coisas de mais baixa qualidade para o consumidor e o consumidor foi adquirindo. Então, assim, o cara já não passou mais a conseguir ter uma namoradinha, né? Que foi isso que aconteceu com quando chegou o Tinder e o Instagram, né? Para você ter uma conversa, um acesso, conseguir chamar a atenção de uma digníssima hoje em dia é muito difícil. E mesmo que você consiga, às vezes você vai ter que se esforçar muito mais do que o seu avô se esforçou, né? Então, assim, se você não for o top 2 ou 3%, esquece. Até porque muitas vezes tem muito cara que ele tá bem, ele tá entre os 20%, mas a Dignitas olha para ele como se não fosse nada. Entendeu? O cara tá entre os 20%. O cara ganha muito mais do que ela. O cara tem negócio próprio, o cara tem. Entendeu? Mas ele somente não tá entre o 1%. E a digníssima que é lá, assistente de ADM com diploma de ADM ganhando seus 2.300, ela acha que ela é grande coisa. Ela acha que merece muito mais do que isso, né? Enquanto ela lá não consegue sair da situação que ela tá. Tá lá 5 anos recebendo 2.300 como assistente de ADM. Não sai daquilo, não sobe de cargo, não consegue nada para a vida dela. Mas ela acha que merece o CEO. Né? Então, assim, chegou nessa situação, aí foi pro serviço sem nota, que começou a ficar péssimo, né? Não começou mais a valer a pena o serviço sem nota, teve muito cara que começou a abandonar isso, aí chegou na compra de foto, certo? E a compra de foto também tá inflacionando também, porque o que acontece? Esses perfis dessas plataformas agora está se resumindo a apenas 5% das contas, né? Então, assim, só quem é top que continua sendo top mesmo. Né? E aí o que acontece? A plataforma só vai indicar quem realmente tem muitos seguidores para vender as fotos mais caras, e aí as digníssimas que estão chegando não conseguem sequer impulsionar o perfil. Né? Tanto que algumas que se dão bem, elas fazem uma enorme propaganda, e vocês já têm a história disso. Então, o que eu estou basicamente falando? Eu estou falando da inflação. Tá? Eu estou falando de como a cada ano que passa, o homem teve que oferecer muito mais para ter menos, enquanto a digníssima teve que oferecer muito menos para ter mais. Se bem que agora nem isso é. O lado também não. Pode parecer que tá preto para nós, que tá preto no sentido do buraco negro, fundo do poço. Pode parecer que o negócio tá ruim pra gente, mas para elas também estão ruim, porque elas também não estão conseguindo o que elas querem. O máximo que elas conseguem é dividir o cara que pega todas, né? Só que o cara que pega todas, ele só pode escolher uma no final. Ele pega todas, mas ele só pode escolher uma. Aí no final, tipo, de 10, 8 vão sobrar. A coisa também não tá legal para elas, não. Tudo bem que elas têm toda a atenção que elas querem, tem isso, tem aquilo, mas quando você vai ver o que tá acontecendo, você vê que elas estão até piores, né? Porque o que o cara faz? O cara vê e fala, eu não vou mais gastar dinheiro com o Digníssimo, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar um jogo, certo? Ele pensa, vou então comprar um jogo, montar um PC, comprar equipamento para bicicleta, para dar um rolê de bicicleta, que eu tô vendo que tem muito cara fazendo isso, enquanto elas não, elas estão lá como assistente de ADM, esperando o príncipe encantado do Shrek aparecer, né? E isso basicamente explica a inflação, né? Isso explica a inflação. Os boomers que tiveram acesso, eles não conseguem entender isso, certo? Os que conseguem entender são os boomers que tomaram um divórcio. Tem alguns boomers que tomaram divórcio, né? Geração X também. Quem mais tomou foi geração X, não foi nem boomer, né? Foi mais os geração X que tomaram o divórcio, né? Porque o divórcio foi criado nos boomers, né? Os boomers estragaram o mundo inteiro, né? Então, o muito X tomou o divórcio, aí teve muito X que teve que ir para o serviço sem nota e tem muito X que compra foto também, né? Então, vejam só, da geração X até a Z, todos tomaram, né? Mas ok.
Mas assim, agora a gente precisa entender, tá? Como chegamos nisso, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu, mas agora vamos tentar entender como nisso chegou. Mas assim, algum pessoal já consegue entender o porquê chegou nisso, né? Muito cara se oferecendo demais, né? É muito insalubre a coisa. Aplicativos favorecem propositalmente as digníssimas, né? Inclusive, isso já foi até mesmo relatado pelo Tinder. Alguns aplicativos como o Bumble, em que a digníssima que tem que mandar a mensagem já mostra muito bem que o negócio foi muito favorável para o lado delas, né? Isso todo mundo já sabe, né? Então, agora a gente precisa tentar entender esse contexto todo, tá bom? Esse contexto absolutamente ao todo. Então, todo mundo aqui sabe que eu sou gamer, todos sabem, né? Vocês já sabem, eu sou gamer. Eu faço live de jogos, eu vou pra CCXP, eu faço cosplay, né? Então, eu sou muito fã de videogame, eu adoro. Eu tenho 2 quartos cheios de videogame e sou um colecionador. Eu tenho todos os videogames que vocês imaginam. Eu tenho o Neo Geo, tenho o Sega CD, tenho videogames aqui incríveis, PC Engine, né, que é o do Super 16, que era o concorrente do Super Nintendo e Mega Drive. Eu tenho todos eles aqui, inclusive tenho várias edições de colecionador, né? Então assim, eu sou gamer, tá? Mas tem uma coisa que vai definir muito bem aquilo que o Coruja já vem explicando há muito tempo sobre os psicopatas, normes e esquizoides, né? Então, assim, quem é gamer das antigas gostava muito da comunidade gamer, né? A nossa comunidade, a comunidade gamer era uma comunidade muito bacana entre os gamers, mas eu já até falei isso em alguns vídeos aqui, que quando saiu da bolha, quando o videogame saiu da bolha, porque era uma indústria que já estava faturando bilhões, era uma indústria que estava chamando a atenção até mesmo de Hollywood, os jogos já vendiam mais que bilheteria de filmes, né? Quando os games saíram da bolha, tudo se estragou, absolutamente tudo. Então hoje nós temos péssimos jogos, péssimos jogos em péssimas qualidades, entendeu? Nós já vimos a indústria woke indo para o jogo, então assim, a indústria de videogame infelizmente acabou, né? Para os gamers que são mais espertos, né? Para os raízes, porque assim, existe a massa gamer e existe o gamer raiz, que são os. Eu vou dizer que o gamer raiz é 30%, tá? Porque assim, o gamer raiz é o quê? É aquele cara que é muito fã do jogo, que ele cria uma atmosfera pelo jogo em si. E geralmente esses são os fãs de RPGs. Eu vejo muito nisso em fã de RPG. Todo fã de RPG ele cria uma comunidade muito grande em torno do jogo, né? Então o que acontece? Os jogos estouraram a bolhas e nisso as big techs começou a ver, grandes empresas começou a ver, e era só questão de tempo para tudo se estragar. E se estragou. Quando você pega um documentário dos jogos da Nintendo, né, o Miyamoto explicando lá como ele chegou na conclusão do jogo, você vê que eles tinham uma paixão em entregar o jogo. Você vê que eles explicam como eles chegaram em certa conclusão, o que eles fizeram para chegar naquela situação, o que eles queriam mostrar para o jogador. Os jogos da Nintendo tem muito disso, principalmente um jogo como Zelda. Você vê, né, eles abordam, eles falam, eu queria que o jogador visse isso, né? Então, mas quando você pega também, é de uma época que era o jogador raiz, né? Vamos dizer, é uma época que a Nintendo é de uma época que os jogos não tinham furado tanta bolha. Até já tinha grandes números. O Mario já era mais famoso que o Mickey em 95, por exemplo. Mas ainda assim não era o suficiente para chamar toda a indústria assim, cinematográfica. Então, quando a indústria cinematográfica começou a prestar atenção nos jogos, aí que a coisa começou a ficar chata. Aí começou a separar os games raiz desses games, como posso dizer, dos gamers padrão, né? Que são a maioria, os normes. Vamos dizer os normes, basicamente isso, o gamer norme, né? Então, o que que acontece? Aconteceu isso e recentemente saiu uma coisa que ficou muito na cara, ficou escancarado, tá na cara o que que é um nome, um psicopata e um esquizoide. Ficou muito na cara isso
E também ficou muito na cara que tudo que a gente fala aqui é real, do que uma Big Tech é capaz de fazer, do que uma grande empresa é capaz de fazer. E sim, eu estou falando dela, da Rockstar, a criadora do GTA 6. Ela pegou e deixou escancarado o que ela pode fazer com as pessoas, tá? Então, assim, eu vou falar, eu vou tentar dar um exemplo do que é esse negócio de inflação, esse negócio de hipergamia, como funciona a hipergamia, mas também vou falar o que a empresa pode fazer com você, né? Isso ficou muito claro com o GTA 6, tá? Então vamos lá. Foi anunciado o GTA 6, que foi um jogo que o pessoal esperou mais ou menos 13 anos, tá? A Rockstar não tinha o menor interesse em dar continuidade à franquia GTA, porque o GTA V já estava dando muito dinheiro para eles. O que eles estavam fazendo? Com o GTA Online, eles entupiram de microtransições e apenas o GTA V já estava sendo o suficiente para eles não criarem um jogo novo, né? Então, assim, por quê? Porque o público estava sustentando o GTA V. Então, o que acontece? Estava tendo demanda. Então, a Rockstar sequer estava tendo interesse em fazer o sexto jogo. Por eles, continuava no 5 até onde der. E foi por isso que levou 13 anos para o jogo ficar pronto. Né? O jogo GTA 6 só existe por causa que eles foram pressionados. Né? Todo mundo pressionou, falou, e cadê o 6? Cadê o jogo novo? Né? Então a Rockstar estava nem aí para os seus consumidores. Vamos dizer assim, eu sou um gamer, repito, tá? Eu sou um gamer, sou muito fã de videogame. Então o que acontece? A Rockstar, ela anunciou o jogo com dois preços, $70 e $100, tá? Eu acredito que todos vocês já sabem o que está acontecendo. Eu imagino que sim. Eu imagino que vocês já sabem o que está acontecendo com o GTA 6, né? Então a Rockstar anunciou dois jogos. O jogo $70, que é o preço padrão de um jogo, ele tá praticamente pela metade, né? Enquanto o jogo $100 ele vem completo, mas o pior de tudo, a questão não é que o jogo está custando $100. A questão é o contexto inteiro, entendeu? Porque é o seguinte, já foi confirmado que o jogo GTA vai ter dezenas de microtransações, porque a versão de $100, que é a versão mais cara, vai ter o GTA+, né? O GTA Play. Ou seja, essa que é uma expansão, ou seja, você vai comprar o jogo mais caro que existe e ainda vai continuar pagando por ele. Então o GTA 6 nada mais é que um aplicativo de serviço. É isso que ele é, um aplicativo de serviço, entendeu? É um negócio que você vai comprar e vai continuar pagando e não é seu. E eu não preciso nem citar, assim, não preciso nem citar o resto, né? Que eles vão vender o jogo sem mídia física, vai ser só uma caixa, né? Então, assim, pela primeira vez, tá muito na cara que uma empresa tá chamando o consumidor de otário, né? A Rockstar, e muita gente tá falando, a Rockstar faz isso porque ela pode, exatamente. Ela tá fazendo isso porque ela pode. E por que ela chegou nessa conclusão? Antes mesmo do jogo ser anunciado pelo preço, né? Acho que teve um ano atrás, mais ou menos, foi anunciado apenas o trailer. E estava tendo certas especulações que o jogo ia chegar a $100. Já estava tendo especulações antes mesmo da Rockstar anunciar o preço, né? Então, assim, antes da Rockstar anunciar que o jogo seria $100, estava tendo rumores de que o jogo seria $100. Só que o que acontece? A maioria das pessoas estavam comentando, pode custar $500 que eu pago, né? Muitas pessoas estavam comentando isso, inclusive nas páginas da Rockstar. Então a Rockstar viu isso, né? Então a Rockstar viu, o consumidor está disposto a pagar mais. Então se o consumidor está disposto a pagar mais, vamos cobrar mais. Então o jogo ele vai custar apenas $100, mas vai ter assinatura, vai ter skin, vai ter conteúdo extra adicional, vai ter DLC, vai ter tudo aquilo que um jogo nojento
aquele jogo que vem pela metade, que você tem que comprar tudo isso vai vir no GTA 6. E o pior de tudo, a pré-venda já esgotou. Ou seja, o consumidor já mostrou que ele está disposto a pagar isso. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que se a Rockstar quiser mandar o cara tomar água de esgoto, o cara vai tomar. A Rockstar pode fazer o que quiser com o cara, que o cara vai fazer. Então, tá muito explícito aí o que é um psicopata e o que é um norme, né? Então, assim, tem muito cara que fala, é GTA, eu posso, é GTA, eu faço de tudo por GTA. Então, ok, novamente aquilo que a gente vive falando aqui na nossa comunidade. As Big Techs fazem o que quiser com as pessoas. E a Rockstar é o exemplo disso, do que ela pode fazer o que quiser com qualquer pessoa, que a pessoa vá aceitar. A Rockstar já tá... Assim, ela tá te chamando de otário. Só que, tudo bem, isso a gente já espera. A gente já espera uma coisa dessa, né? Então, assim... Eu nunca, assim, eu já vi essas coisas acontecendo, mas tá muito na cara, tá muito assim, você bate o olho, você vê, poxa, realmente, a Rockstar tá chamando o pessoal de otário, e o pessoal, assim, tá falando isso mesmo, eu sou otário, entendeu? E o que a gente pode tirar de conclusão disso tudo? A gente já vê o que uma Big Tech é capaz, certo? Então, uma Big Tech, uma grande empresa, ela é capaz de fazer o que quiser com seus normes. E a Rockstar é o exemplo disso, tá? O que mais a gente pode tirar de conclusão? Não teve uma gameplay mostrada, não foi mostrado uma gameplay, ninguém viu o jogo, ninguém viu o jogo. Ninguém viu o jogo, ninguém sabe como o jogo é. A única coisa que tem do jogo são apenas cutscenes, não tem uma gameplay. E o pessoal já pagou por isso, né? O pessoal já pagou pelo absurdo. E detalhe, só tá pegando a versão de $70 quem é incapaz de pegar a de 100. Incapaz que eu digo assim, esgotou a de 100. Esgotou a de 100 e o cara vai lá e compra a de 70, porque ele queria comprar a de 100, mas como já esgotou em poucos dias, a única alternativa dele para jogar GTA 6 vai ser pegar a de 70, né? E assim, eu como gamer, eu falo, nenhum jogo custa $100, nenhum jogo custa $100. Eu até entendo um jogo chegar a $70, visto que ficou durante anos, um jogo sempre custou $60. Sempre foi esse o padrão preço de um jogo. E para 70, eu já acho um absurdo. Mas ok, foi porque eles queriam aumentar, mas ainda assim não vale. Mas agora um jogo custar $100 é um absurdo, tá? Porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês que não é os $100, não é os $100, tá? O pior de tudo é o seguinte, é que quem vai comprar o jogo, né? Eu sei que muitos de vocês vão comprar, então vou citar vocês, porque eu já sei que vocês vão comprar. Você aí que você vai comprar o jogo por $100, você está falando para a Rockstar que você é otário. Até aí, tudo bem, o dinheiro é seu e você faz o que você quiser com o seu dinheiro. E esse foi até o argumento mais válido que eu vi de quem vai comprar o jogo. Todo mundo que comprou o jogo falou, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Aí sim, perfeitamente, esse é o argumento mais válido que você tem. O dinheiro é seu, você faz o que você quer. Só que qual é o problema? O problema é que você tá falando para Rockstar que você é otário. Só que o problema é que assim, você não somente está falando para Rockstar que você é otário, você está dizendo que todo mundo é otário, entendeu? Você está querendo dizer para Rockstar que se você compra $100, você compra GTA por $100, eu aqui também vou comprar. Eu não vou comprar GTA por $100. Entendeu? Eu não vou comprar. Então, aí que é o chato da questão, porque tudo bem, você ser otário, tudo bem, você ser otário, meia dúzia de pessoas ser otária, ok, tudo bem, dinheiro é seu, você faz o que você quer. Agora, o problema é você falar que eu também sou otário. O problema é você querer falar, você comprando o jogo por $100, você tá falando pra Rockstar que eu também vou comprar. Mas eu já chego na Rockstar e falo, eu não vou comprar. Mas a Rockstar vem e fala pra mim, ó, o fulano ali, ele vai comprar. O gado ali, ele vai comprar. Mas eu falo, desculpa, Rockstar, eu não sou ele, eu não vou comprar.
Só que qual é o problema? Aí você vai falar, tá, então o seu problema vai ser apenas com a Rockstar. Não, o meu problema não vai ser apenas com a Rockstar. O meu problema vai ser com a indústria de videogame inteira. Porque se a outra indústria tá vendo que a Rockstar tá sendo capaz de cobrar $100 por um jogo, todo mundo, toda a outra indústria vai fazer o possível para deixar o jogo nessa faixa etária, nessa faixa de preço. Né? Então todo mundo, as outras empresas estão vendo isso, elas estão de olho nisso, já teve notícia que elas estão olhando isso. Elas estão vendo que a Rockstar está cobrando $100 por um jogo e a maioria delas vão tentar fazer a mesma coisa. Elas vão tentar precificar o jogo por $100. Ou seja, todo mundo vai tomar na tarraqueta por causa desse cara que vai comprar o jogo por $100. Vai comprar um jogo que ele não viu, que ele não sabe como é que é. Já esgotaram as pré-vendas. O cara vai comprar um jogo que não vem com mídia física. Um jogo que já tá falando que vai ter o GTA Play, GTA+. Vai vir com várias microtransações. Então assim, o cara já tá falando que ele é otário. Que a Rockstar pode vender papel higiênico usado que ele vai comprar. Que a Rockstar vai mandar de brinde uma M-Sol e o cara vai comprar. A DLC vai ser uma M-Sol junta. O cara vai comprar. Aí qual é o problema? O problema é exatamente esse. O cara tá falando para todo mundo que todo gamer é otário. Ele tá falando para a indústria que o gamer é otário. Mas aí que tá. Eu já pego e falo, eu não sou otário. Entendeu? Mas essa é a questão. Aí daqui a pouco, o que acontece? Os jogos vão chegar nesse preço. Vai ter uma hora que todo jogo vai chegar custando $100. Nenhum jogo vale $100. Nenhum jogo vale $100. Entendeu? Não vale. Não é isso. Não, uma coisa é algo valer $100. Agora outra coisa é quando algo não vale $100 e está sendo cobrado por $100. Por exemplo, $100 é uma semana de tráfego pago no Google. É uma semana de você anunciar seu produto, conseguir dezenas de clientes. Aí você anuncia $100 no Google, é mais de uma semana com cliente vindo. Isso aí sim vale $100. Aí eu pago até $200 porque vai vir mais cliente. Agora uma coisa é você pagar $100 e achar que todo mundo é obrigado a pagar $100. Por que a gente chega nessa conclusão? Porque muito cara falou que paga o quanto for. Muito cara falou isso nos comentários, né? A mídia falou isso também, né? Tem muito youtuber que falou a mesma coisa. Pode custar o quanto for que eu pago. Então, assim, o problema é que quando o cara faz isso, ele já tá mostrando que todo mundo vai fazer isso. Então, assim, ele tá falando que ele é otário. Aí a indústria vai achar que todo mundo é otário também. Aí pronto, aí daqui a pouco todo jogo vai chegar custando $100. Uma hora ou outra vai chegar nisso. PlayStation 5 não entregou nada. O PlayStation 5 foi, assim, o maior fiasco da indústria dos games. O PlayStation 5 não teve nada. Não teve um jogo bom, não teve um jogo exclusivo, não teve essa geração de games. Não entregou nada para o gamer, como as digníssimas. Exatamente igual às digníssimas. Essa geração do PlayStation 5 não entregou nada. E também é a geração mais cara. Nunca os jogos custaram tão caro como hoje. Hoje os jogos estão muito caros. E são jogos de baixa qualidade, remake. O PlayStation 5 só teve remake, e remake de PlayStation 4 ainda. Isso é um absurdo, cara. Isso é mostrando o quão otário o consumidor é. O cara compra um jogo de PlayStation 4 remasterizado pagando preço cheio, cara. Então, tipo assim, o consumidor mostrou, eu sou otário, e a indústria tá vendo isso. Então, assim, a Rockstar prestou atenção em tudo. Ela não fez isso do dia pra noite, ela viu o que estava acontecendo. Ela viu, o consumidor, cada ano que passa tá leigo. É claro que o cara vai falar, entre gastar com uma emissão e gastar com o jogo, compensa mais gastar com o jogo. Sem sombra de dúvida, meu amigo, eu concordo plenamente com isso. Muito melhor você gastar com o jogo do que gastar com a emissão, não tem dúvida. Mas o problema é você chegar pra Rockstar e falar que esse jogo dela custa $100. Não vale $100. Não vale $100. E isso foi o que aconteceu com aquele jogo Cyberpunk, né? O jogo Cyberpunk, o jogo foi a mesma coisa. Ele levou décadas para ser produzido.
não tinham mostrado nada do jogo, não tinha uma gameplay, não tinha nada. E a pré-venda esgotou. Muitos acionistas compraram a ação da empresa porque viram que tinha muito jogador interessado a comprar. Quando o jogo saiu, saiu todo bugado e injogável. O jogo saiu injogável. Por quê? Porque o consumidor mostrou que ele está disposto a pagar por uma coisa que ele nem vê. Ou seja, o gado mostrou que ele é um otário. Aí o que, que a criadora lá do Cyberpunk fez? Meteu um jogo todo bugado. Eles levaram depois muito tempo para arrumar o jogo, que voltou até a vender. Mas olha só como é a situação do Norme. O Norme, ele é isso. O Norme, ele é isso. Ele compra coisa cara que ele nem viu, que ele nem sabe a utilidade e acha que está fazendo um bom negócio e fica feliz com uma coisa dessa. Entendeu? Então, praticamente, a indústria te chamou de otário. Simplesmente isso. A Rockstar tá mostrando para o mundo, tá visível o que é uma empresa que tem legião de gado que faz tudo que ela quer. Inclusive, foi até legal que os 30% dos gamers lúcidos, eles até falaram: pela primeira vez eu encontrei um fanboy pior que o da Nintendo. E é mesmo, cara, o fanboy da Rockstar, ele é o mais cego de todos, cara. Ele é o pior fanboy que existe, né? Então, aí está. A Rockstar mesmo vacilou com o público. Ela pegou o GTA Trilogy ali, aquele GTA Trilogy. O jogo saiu todo bugado e injogável em todas as plataformas. A Rockstar entregou um jogo todo estragado para o consumidor. E o consumidor ainda vem falar que a Rockstar é uma empresa fiel com o seu cliente. É nada. Olha o GTA Trilogy que saiu lá, aqueles 3 GTA Collection lá. E o jogo saiu todo bugado, cara. Ficou horrível. Ficou horrível. Aí o cara vem querer vir me falar que a Rockstar tem um respeito por nunca ter entregado um jogo ruim. Aí, ó, entregou o Trilogy aí pra você. Então, é basicamente isso. Então, isso explica a hipergamia. A hipergamia é basicamente isso. Né? Então o que acontece? Nós tivemos vários trouxas que mostraram que estão dispostos a pagar caro em um jogo que eles nem viram, né? Então a hipergamia é a mesma coisa. Por que a Digníssima está extremamente hipergâmica hoje em dia, né? Diferente da época dos boomers. Por quê? Porque hoje em dia tem muito gado. Tem muito gado. Tem gado pra caramba. E eu já falei em vídeos anteriores aqui pra você que o brasileiro, ele é o pior gado que tem. Ele é o pior de todos, né? Você, quando sai para outros países, você vê que o homem não é tão, assim, mangina como o brasileiro é. Então, o que que acontece? Quando você sai do Brasil, você acaba percebendo que o comportamento da Digníssima é muito melhor. É muito melhor. Por mais mimimista, progressista, seja lá o que ela for, o comportamento dela é melhor. Agora, o comportamento da Digníssima brasileira é o pior que eu já vi. É tão ruim que eu não entendo como um cara. Assim, da mesma forma que eu não entendo como um cara vai dar $100 em um jogo que não custa $100, eu também não consigo entender como um cara se joga no chão por uma digníssima que não vale nada, com um comportamento péssimo. Ela não sabe falar português direito, você vê. Ela não tem uma boa dicção, não tem um bom vocabulário. Não tem estudo, não tem nada. A única coisa que ela ainda tem é um diplominha de ADM de Unisquina que qualquer um tem, né? Aí ela consegue lá o diploma de ADM aí e acha que fez grande coisa na vida dela e ela tá lá como um carguinho de assistente aí ganhando 2.300 por quase uma década, na esperança de um dia subir de cargo sem subir, né? Então, o que acontece? Quando tem muito gado, né, tem muito mangina que fica bajulando digníssima de baixo valor, ela acha que o valor dela é alto. Então o comportamento da digníssima brasileira é o pior que tem. Cara, eu já fui pro Paraguai, que eu vou lá comprar meus jogos lá, é claro, né? Até porque eu gosto do Paraguai. Você vai lá no Paraguai, você aluga um lugarzinho legal de se passar. Eu gosto de lá, não acho lá ruim, entendeu? Aí você vai lá pro Paraguai, cara, o comportamento da Digníssima é muito melhor, não tem nem comparação. Ela sabe ser gentil, ela sabe ser educada, entendeu? É muito diferente, cara. Agora a Digníssima brasileira, cara, você não pode nem olhar. Você não pode nem olhar. Assim, às vezes você nem olha direito, ela já acha que você tá
querendo alguma coisa com ela, sendo que muitas vezes você nem quer. Mas na cabeça dela, ela acha que é. Por quê? Porque muito mangina bajula. Muito mangina bajula. Eu presenciei muito no mercado de trabalho, né? Então, assim, a digníssima tá lá carregando uma caneta. Aí ela deixa a caneta cair no chão, aí vem uns 10 babaca brigando para pegar a caneta para entregar para ela. Isso eu já vi bastante. Aí o que acontece? Aí, uma vez aconteceu exatamente isso, entendeu? Eu já estava acostumado a saber isso, né? Aí teve uma digníssima lá que ela deixou cair um negócio no chão propositalmente para eu pegar. Aí eu não peguei. Só que ela ainda teve a coragem de chamar a minha atenção e falar: Você não vai pegar? Eu falei: Não. Por quê? Eu sou obrigado a pegar? Ah, se fosse outro, ia pegar. Aí eu falei: Eu não sou outro. Peça para o outro. Entendeu? Aí, rapidamente, ela já começa a entender um pouco que nem todo cara é assim. Mas, o que acontece? Ela já está acostumada assim. Ela já está acostumada a ver que quando ela deixa cair uma caneta, aparece uns 10 boboca que fica brigando pela atenção dela e para entregar a caneta na mão dela quando ela cai. Tanto que eu vi que ela fez isso de propósito, para que eu pegasse a caneta e entregasse a ela. Só que eu não fiz isso, cara. Entendeu? E aí o que que acontece? Aí elas são tão... E detalhe, digníssima, bem low profile, viu? Bem low profile. E os caras, às vezes os caras têm uma nota até maior, mas fica brigando por ela. Entendeu? Aí por isso que o comportamento delas é horrível desse jeito, cara. Entendeu? É por isso que elas são, assim, bem pegadas. Você pode ver que a digníssima brasileira, de todas as digníssimas do mundo, a brasileira é a que menos entrega. A brasileira não tem estudo, não sabe falar outro idioma, não tem educação. Os empreguinhos dela, o máximo que elas conseguem ser é um assistente de ADM. Entendeu? E acha que merece o mundo. E acha que merece o mundo. Da pior que tem. Às vezes você vai no Paraguai e na Argentina. A digníssima da Argentina, por exemplo, às vezes ela fala 2 idiomas. Às vezes ela leu 3 livros. E a digníssima brasileira nunca leu um livro. Entendeu? Então, e é assim, você sai do Brasil, você vê que a digníssima te trata muito melhor e a nota dela é muito maior, ou seja, elas são melhores, são mais bonitas, são mais agradáveis e exigem muito menos que a brasileira. A brasileira é analfabeta, é mal educada, entendeu? Não sabe se comportar, não sabe tratar bem o companheiro dela. Todas as namoradas são péssimas, são tóxicas, adoram encher o saco, entendeu? Mas aí tem muito gado brigando por isso, né? Tem muito mangina que fica brigando pela atenção dela. Aí o que acontece? Aí na cabeça dela, ela acha que você também é obrigado a brigar com os outros caras pela atenção dela. Então assim, se ela viu que tem um monte de otário, na cabeça dela você também é. Então, quando ela olha pra você, ela tá vendo você como um mangina da mesma forma que os outros caras são. Entendeu? Então, isso basicamente explica a inflação. Isso explica essa vocês sabem a palavra. Né? A digníssima que não tem característica, não tem qualidade nenhuma, se achando grande coisa. Entendeu? Porque ela vai lá, posta a foto no Instagram, aí aparece um monte de otário lá mandando mensagem no direct. Aí ela começa a achar que aquele monte de otário que mandou a mensagem é igual a você, que você também poderia ser mais um desses. Aí ela cria lá um perfil lá no Tinder, aí é um monte de cara que às vezes o cara tá numa posição até boa, né? Às vezes o cara é o quê? Ela é uma assistente, mas o cara é um pleno. O cara é um pleno de TI. Ela se acha melhor que esse cara que é pleno de TI. Um cara que sabe programar, um cara que ganha às vezes 10 mil e ela ganha 2 mil e pouquinho, ela se acha melhor. Ela acha que ela é melhor, entendeu? Na cabeça dela, o pobre é você. Ela que é a pobre lascada, mas na cabeça dela, o pobre é você, entendeu? Basicamente é isso, a inflação. Então, a Rockstar serviu de exemplo para explicar pra gente o porquê as coisas são assim. O porquê uma coisa que não tem um determinado valor acaba tendo esse valor. Um jogo não vale $100, mas a Rockstar fez esse jogo valer $100. Não somente fez o jogo valer $100, como a Rockstar está vendo que tem uma legião de otário, que tem uns fãs muito otários. E ela vê, e ela vai tacar microtransação. Acho que o GTA 6 vai ser o jogo com maior microtransação da história, porque pelo que eu tava até vendo, parece que vai ter um tipo de TikTok lá do GTA 6.
Exatamente, era mais ou menos isso. Eles vão lançar um tipo de rede social, alguma coisa assim, que vai ter até impulsão para você pagar. E é isso. E o otário vai lá comprar esse jogo achando que fez o melhor negócio do mundo. Né? É a mesma coisa digníssima. O cara tá lá com uma nota 4 lá, uma nota 4 lá que não vale grande coisa lá, mas o cara acha que tá com a melhor do mundo. E o cara fica até com medo de perder. Aí se o cara já se joga no chão por uma dessa, imagina quando ele vê uma mediana assim, meio branquinha, que às vezes só leu um livro, né? Já leu, querendo ou não, leu um livro, pronto, pro cara ela é a unicórnio. A digníssima que só leu um livro, que às vezes até sabe pronunciar um pouco corretamente, ou seja, bem da média mesmo, para o cara aquilo é uma unicórnio. Agora imagina como ela deve enxergar todos os caras. Agora imagina como o que deve ser o gerente do Banco do Brasil para ela. Deve ser um Zé Ninguém. Entendeu? Por quê? Porque os caras se colocaram nessa situação. Os caras endeusa demais, digníssima. Endeusa demais. Eu nunca vi um lugar para ter tanto mangina igual o Brasil. O brasileiro é extremamente mangina. Enquanto você vai ver lá no Japão, olha só como esse conteúdo topo de funil é infernal, né? Tem algum conteúdo topo de funil falando que japonês não se relaciona com o digníssima porque ele é inseguro, porque ele tem medo, porque ele não sabe chegar. Aí você vai lá perguntar para eu tenho um amigo japonês, você pergunta mesmo para um japonês, né? Você pergunta para ele, qual é a real daí? Aí o cara fala, o cara simplesmente joga a real, ele fala, cara, não vale a pena. Simplesmente é isso que o japonês me falou isso. Ele falou, não vale a pena você se relacionar, não vale a pena. Lá no Japão, se você não entra em uma empresa multinacional, se você não faz a melhor faculdade do mundo, lá no Japão, você é considerado um fracassado. Só que o que acontece? Muitos caras não conseguem entrar, até porque a conta não fecha, não faz sentido. Não vai ter lugar para todo mundo na multinacional. Não é todo cara que vai conseguir trabalhar na Suzuki, não é todo cara que vai conseguir trabalhar na Honda, não é todo japonês que vai conseguir, apesar dessas empresas serem lá. Aí um cara que não entra na Suzuki, não entra na Honda, ele é considerado um fracassado. Aí você vai perguntar, aí você pergunta pro cara, tá? Aí ele começa a explicar, o japonês explica. Não vale a pena você ter um relacionamento, porque se você não entrar em uma empresa grande, você é um ninguém. Para você entrar em uma empresa como a Honda, a Suzuki no Japão, é muito difícil de você entrar. Você só é alguém lá no Japão se você trabalhar nessas empresas, assim como Suzuki e Honda, né? Aí é um exemplo, né? Claro que tem outras multinacionais, mas eu tô dando um exemplo de que lá no Japão, se você não trabalha em multinacional, você não usa ninguém. Aí o cara vai pensar, pô, eu vou ter que entrar numa multinacional difícil pra caramba, extremamente concorrido, muito concorrido, eu vou ter que entrar numa empresa bilionária para conseguir um pouquinho de atenção de digníssima. Aí o cara mete e fala, não vale a pena. Não vou. Aí o que acontece? Aí os hikikomori aí que estão surgindo, eles pegam um trabalho informal, pegam um trabalho, como vamos dizer, eles pegam prestação de serviço, que é o que está acontecendo lá no Japão e no mundo inteiro está acontecendo isso aí. Tem muito cara que está desistindo de faculdade, tem muito cara que está desistindo de entrar e ficar competindo nessas empresas aí grandes, aí ele muitas vezes vira um prestador de serviço médio, vira um entregador, vira um prestador de serviço digital, aí para ele compensa muito mais do que fazer um grande esforço, ter que competir, um negócio extremamente competitivo, né? É competição a nível de tirar sangue, né? É uma competição que parece até guerra, né? O cara vai ter que entrar numa guerra para entrar numa empresa para conseguir status para chamar a atenção de digníssima. Aí o cara coloca na balança e fala, não, vou pegar aqui meu videogame mesmo. E no caso, os japoneses não curtem tanto GTA assim, eles preferem RPG. E os jogos para eles lá são baratos. Eles são um do exemplo que eu acho que não vão pagar $100 no jogo, né? Porque o tipo de jogo que eles gostam mesmo é RPG, né? É mais questão cultural. Mas voltando pro tema, é bem isso mesmo, cara. Então, assim, esse conteúdo topo de funil, eles falam muito disso, né? Eles querem muito falar que é homem que é inseguro, que não sabe chegar. Os homens que realmente não chegam são os caras que acabam prestando atenção. Eles falam, cara, não vale a pena. Eu vou fazer o quê? Eu o quê? Vou comprar um carro? Comprar um carro muito caro aqui no Brasil? Pegar um carro aí,
vou ter que pegar um carro, vou ter que levar ela no melhor restaurante de sushi só para conseguir chamar a atenção dela. Sai fora, então pronto. Então o cara vai pegar a bicicletinha dele ali. E eu até fiz rolê esses dias com uns guri aí. Que eles fazem? Eles pegam a bicicleta e andam de madrugada aqui em São Paulo. É bem legal fazer isso, cara. Por exemplo, a gente começa de Santa Amaro e vai até Pinheiros, depois vai pra e depois vai pra Ibirapuera. A gente vai em grupo, assim, andando de bike, né? À noite. Muito legal fazer isso aí. É muito melhor do que você ficar correndo atrás de digníssima, cara. Muito melhor. Né? Você pega uma bicicleta aí, bicicleta baratinha, bicicleta 200, 300, 400 conto. Aí ao invés disso você vai querer pegar o quê? Pegar um carro zoado aí, um carro de décadas atrás, o carro custando 20 mil? Compensa mais, não é nem questão de preço, é questão, o que você vai fazer depois que você pegou o carro de 20 mil, comprou, e agora? O que você vai fazer? Então não faz sentido. Você pega uma bicicleta de 400, 600 conto, você anda, você perde caloria, você pedala, você sente o vento na sua cara. É muito melhor. E é bicicleta, não moto. Eu não recomendo muito moto porque eu acho moto arriscado. Bicicleta é bem mais light, né? Mas é isso, simplesmente é isso. Aí o cara, com essa mesma bicicleta dele, ele faz entrega ali no bairro. Ao invés de ficar se matando em uma CLT com um monte de digníssima chata, enchendo o saco, patrão chato, entendeu? Um salário que não compensa. Porque é o seguinte, eu tava até vendo aqui, ó. Eu tinha visto uma postagem que dizia mais, que tava mostrando lá no Instagram mesmo, acho que era uma página de economia que tava mostrando mais ou menos o seguinte, que era mostrando a paridade do salário, né? Salário na Espanha. Salário na Espanha, 1.600 euros, o mínimo, né? Salário mínimo, base, mais ou menos, salário médio. Lá na Espanha, 1.600 euros. Salário no Brasil, médio, R$ 1.500. Aí teve alguns comentários nesse post que tava assim, se converter é a mesma coisa. Aí você já começa a entender o porquê o Brasil tá assim. Aí você já começa a entender por que o cara dá $100 em um jogo. Aí você já começa a entender por que o cara pega a caneta de uma mediana que jogou a caneta de propósito no chão. Aí você já entende por que as coisas são assim. Você já começa a associar. Você que é esquizoide, você olha de fora, você já entende por que as coisas são assim. Entendeu? Então, assim, o legal também é que nesse mesmo post tinha gente até comentando assim: ah, então você tá dizendo aí que se converter é a mesma coisa? Agora eu entendo porque o Brasil é assim. Ou seja, querendo ou não, tem gente que entende. No último vídeo aí que eu fiz, falando mal da CLT, teve um comentário assim falando: ah, então quer dizer que você acha que o ensino técnico vale mais que o ensino superior? Cara, eu trouxe dados, eu mostrei que um monte de gente que foi pra faculdade não se deu bem. Eu mesmo, cara, eu fiz faculdade, minha faculdade não me ensinou gestão de tráfego, minha faculdade não ensinou nada. Eu acabei a faculdade com nada, apenas com um diploma. O que melhorou a minha vida foi o curso que eu fiz de gestão de tráfego. Aí eu fiz o curso de gestão de tráfego, aí eu tive que fazer um outro curso para fazer site, aí eu tive que fazer um outro curso para tag, tive que fazer vários cursos que a faculdade não ensinou para abrir o meu negócio. A faculdade não serviu para nada. Nada, 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 entendeu? Os cursos que eu fiz que me deram a habilidade. A faculdade mesmo só me serviu para entrar em uma empresa, que nessa empresa que eu entrei, eu conheci um cara lá que estava abrindo o negócio dele, e juntos abrimos o negócio. Quer dizer, ele abriu o negócio dele, mas eu estou cuidando do tráfego da empresa dele. Só para isso que a faculdade serviu. Para me colocar em um certo ambiente. Agora, falar que a faculdade me ensinou alguma coisa, não me ensinou nada. E o salário que eu recebia naquela empresa era muito baixo. Extremamente baixo. Ou seja, eu ia ficar lá até hoje recebendo a mesma coisa. Né? Então, ou seja, cara, é o seguinte, pega não vai pelo IBGE. Pega um papel e uma caneta. Entra numa faculdade, entra numa empresa e entrevista quem fez faculdade. Vai com seus amigos. Eu pergunto aqui com os meus amigos. Quando eu fiz faculdade, tinha 90 alunos na sala. 90 alunos. 86 era digníssima.
Esses dias eu já falei em vários vídeos aqui que eu fiz. Eu encontrei uma dessas digníssimas que estudou comigo. O que que ela tá fazendo? Vendendo perfume. Por quê? Porque não deu. O mercado não deu. A faculdade não deu. Aí eu fui conversar com outras pessoas que fizeram faculdade, tudo desempregado, que estudaram comigo. Aí eu não só que estudaram comigo, eu peguei outras pessoas que fizeram. Os amigos que eu tenho, os primos, todo mundo próximo. As pessoas que fizeram faculdade, ninguém se deu bem. Ninguém. Simplesmente ninguém. Mas alguém se deu bem, sim. Quem se deu bem? As faculdades, que venderam muito diploma. Elas, sim, se deram super bem. E elas se deram super bem, porque venderam muito diploma. Aí o idiota lá que fez a faculdade lá, o máximo, se o cara vai conseguir alguma coisa, o máximo que ele consegue é um cargo de assistente de salário mínimo, o máximo, estourando. Os poucos caras que estudaram comigo, que fizeram faculdade comigo e se deram bem, tem uns que estão muito melhores do que eu, foram um cara que teve que fazer coisa a mais, ele teve que fazer outros cursos, que foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei a faculdade, estava vendo que não ia melhorar dali, eu já bati o olho. Eu falei, cara, não vai melhorar. Meu cargo não vai subir, vai ser isso mesmo. O que eu tive que fazer? Vários cursos. Curso para me crescer na empresa? Não. Por quê? Porque a empresa não tinha crescimento. Então, o que eu tive que fazer? Abrir meu negócio. Abrir meu negócio? Agora sim eu tô vendo como uma coisa funciona. Agora sim. Coisa que eu precisei de faculdade para isso? Não. Na teoria, não. Não precisei de faculdade. Dava para mim ter feito apenas os meus cursos que me deram habilidade, eu teria conseguido abrir o meu negócio de qualquer jeito. Entendeu? É a mesma coisa. Faculdade não ajuda em nada. O que ajuda é você ter uma habilidade. Curso técnico dá muito mais habilidade que faculdade. Faculdade não dá habilidade nenhuma. 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 Volta a repetir. Pega um papel e uma caneta e vai entrevistar quem fez faculdade. Vê como tá a vida dessas pessoas. Não precisa de IBGE. Vá você mesmo. Vai você mesmo ver como é que tá o pessoal que fez faculdade. Agora, pega e conversa com as pessoas que fizeram ensino técnico. Você vai acabar percebendo que quem fez ensino técnico está muito melhor que quem fez faculdade. Quem fez ensino técnico, às vezes é um eletricista, o cara vai cobrar R$ 500 para passar fio na casa de uma pessoa. Em um dia, no outro dia ele cobra mais 500 para outra pessoa. Isso se ele não pegar 2 clientes em um dia ele faz 1.000. Faculdade te dá isso? Não te dá, cara. Então, você quer ir para a faculdade? Vai, eu incentivo, vai lá. É isso mesmo, vai. Vai lá para a faculdade. Você quer dar $100 no GTA? Vai, dê $100 no GTA. Pode ter certeza, você está fazendo um ótimo negócio, meu amigo. Você quer bajular digníssima? Vai lá. E eu ainda sou do tipo que faz assim. Quando eu pego esses gadão idiota aí que fica bajulando digníssima, às vezes eu vejo que o cara, ele tá tão fora de si que eu falo, às vezes a digníssima até dá uns chega pra lá nele e ele acaba percebendo. Mas aí eu vejo, cara, eu penso comigo, esse cara é tão mangina que eu vou zoar ele. Aí eu chego nele e falo, cara, você não sabe, ela tá se fazendo de difícil, cara, vai lá, tenta de novo, vai lá, tenta de novo. Você não sabe isso aí, lá dentro ela quer. Pronto, aí o cara toma mais fora ainda. Aí ele volta chorando e fala, não, cara, ela me deu. Eu falo, não, cara, você não entende, ela tá só se fazendo, lá dentro ela quer, vai lá de novo, vai. É assim que eu sou, cara. Você quer ser otário? Eu falo pra você, vai lá ser otário, toma. Vai lá ser otário, eu tenho até o chapéu aqui de burrinho aqui e te incentivo. Eu te incentivo a participar do sistema, entendeu? Eu apoio os psicopatas a pisar em cima de você. Eu quero... Cara, por mim, GTA 6 tinha que custar $500, né? $100 não. Eu queria que GTA 6 custasse mais, cara. Eu quero mais. Eu quero que os psicopatas façam com o nome o que deve ser feito com o nome, cara. Simplesmente é isso, entendeu? Então basicamente é isso, cara. Agora, se você deve estar se perguntando, tá, a digníssima do meu avô saía com ele por um algodão doce, né? Ele comprava um algodão doce, levava ela pra sair no parque, pronto, ele tinha uma namorada, né? Aí você não tem. Vai você falar lá, chega numa digníssima e fala pra ela, ô, quer sair num parque ali comigo comer algodão doce? Vai lá, vai, pergunta pra uma digníssima aí, vai, pergunta, pra você ver o que ela vai te responder. Cara, eu queria que esses boomers tivessem na nossa pele hoje, porque assim, muito desses caras aí que fica falando que a geração Z é fraca, que sei lá o quê, eles não tentam, a vontade que eu tenho de chegar e falar, vai lá você, chega ali, vai lá, fala com a digníssima lá, vai lá, chama ela pra sair. Agora chamar eles não querem, eles falam que vocês é fraco.
Eles falam que a geração Z é fraca. Agora vê lá se eles têm coragem de ir. E eles também não querem, né? O boomer, se tivesse na nossa pele, ele ia se matar, ele ia se enxurrascar. Se o boomer tivesse na nossa pele, se tivesse vendo o que a gente está passando. Mercado de trabalho que não presta. Digníssima que não vale a pena. Tudo bem? Eu, como sou um bom esquizoide, eu tive a oportunidade de olhar isso. Eu já olhei, mercado de trabalho não presta. Se eu quiser sair dessa porcaria desse mercado de trabalho, se eu quiser parar de ficar brigando com os outros por um carguinho, se eu quiser parar de ter colega de trabalho que é cheio de querer queimar os outros, eu vou ter que abrir o meu negócio. Depois de algum tempo, eu consegui. Depois de algum tempo, finalmente eu abri meu negócio. Agora é uma paz eterna. E eu decido se faço acordo com alguém ou não. Porque às vezes vem uma pessoa desagradável, vem um cliente desagradável e eu não quero fazer negócio com ele. Eu recuso. Então, né? O bom de você ter seu próprio negócio é que até isso você pode fazer. Até recusar quem você não quer, você consegue. Né? Então, basicamente é isso. Aí você começa a entender, né? Aí você já começa a ver, né? O seu vô, né? Voltando a repetir, ele ofereceu muito menos. Hoje você, com tudo, não consegue nada, né? A Digníssima você quer dar atenção para você, né? E aí os boomers ficam sem entender. Eles falam, os caras tá comprando foto. Porque até o serviço sem nota lá, das digníssimas também não tá valendo a pena. Aí o cara vai lá comprar foto. A digníssima que compra, que vende foto, tá? Muitas vezes ela é gentil, porque ela tá apenas vendendo foto. Só isso. Né? Ela tá apenas vendendo foto. As digníssimas do serviço sem nota começaram a ficar péssima porque a demanda aumentou, mas agora já está começando a diminuir, porque agora também tá dando para ver que tem muito cara que já desistiu desse serviço também, já não tá indo mais. Né? Já não tá, é por isso que também aumentou o número de compra de fotos, né? Aí agora também toda a Digníssima tá indo também, tá querendo vender foto, mas aquilo também não vai conseguir competir com 5%. Da mesma forma que o homem médio não consegue competir com o Shed, as medianas também não conseguem competir com essas topo dessas plataformas, também não dá. Porque o algoritmo vai priorizar elas, é aí que elas começam a ver quem realmente ela é e o valor que ela tem, né? É aí que elas já começam a ver isso, né? E o que mais, né? Por exemplo, o conteúdo topo de funil, cara, é péssimo, tá? A nossa comunidade, um dos motivos que está fazendo a nossa comunidade crescer também é que o nosso conteúdo é verdadeiro. O nosso conteúdo é verdadeiro. Eu, por exemplo, estou trazendo coisas dos meus dia a dia. Agora, quando você vai para conteúdo topo de funil, eu, por exemplo, abandonei os canais de gamers porque ficou muito notável que todo canal de game virou um espaço comprado. Todo canal de game virou um espaço comprado. Eu, por exemplo, tenho um youtuber que eu gostava pra caramba dele, né? E ele era cheio de fazer críticas à indústria do games. Ele fazia fortemente críticas, né? Aí quando eu fui ver a opinião dele, que eu tava querendo ver a opinião dele sobre o GTA 6, o cara passou pano. Passou pano. E por que ele passou pano? Aí você começa a perceber por que ele passou pano. Porque ele recebeu um ticket de promoção de uma loja que vai vender o GTA 6. Aí o cara não falou o que tinha pra falar. Aí você já começa a ver que o conteúdo topo de funil ele é muito comprado, cara. Ninguém tá falando a verdade ali. Entendeu? Todo mundo tá... Ninguém mais dá opinião. Eu gostava muito de YouTuber Gamer porque eles davam a opinião deles. Hoje eles já não dão mais. Outro acontecimento que aconteceu foi o jogo que saiu, o Top Gear Collection que saiu. Eu fiquei muito ansioso esperando esse jogo. Eu tava ansioso esperando esse jogo. Aí quando comprei, decepção total. Decepção total. Eu acho que até a versão do emulador é melhor. Aí quando eu fui... Porque o que acontece? Eles deu a entender... Top Gear Collection, eles deu a entender que tinha uma versão que era remasterizada dentro do Trilogy, né? Parecia que vinha uma versão remasterizada, que parecia ser um jogo novo. Não era uma versão remasterizada, só era o mesmo jogo com mod de carro. Aí eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito pé. Aí eu fui ver a maioria dos canais de YouTube, ninguém sentou a vara no jogo. Ninguém falou mal do jogo. Aí eu comecei a perceber também o porquê ninguém falava mal do jogo. Porque a maioria dos YouTubers que estavam falando do jogo receberam um código promocional para baixar o jogo.
Ou seja, tudo comprado. Ninguém hoje em dia mais dá a opinião verdadeira. Hoje em dia é tudo comprado, cara. Tudo comprado. Você vai assistir um vídeo no YouTube aí, o cara, ele molda a opinião dele para um produto. Exemplo, quem acompanha meu canal sempre sabe aqui que eu sempre citei o Elementar, né? Eu sempre falei que eu gostei dos documentários do Elementar. Os últimos vídeos dele foi puro patrocínio. Puro patrocínio. Entendeu? O cara foi falar de um problema, aí ele pegou e colocou um carro que ele tinha comprado, da qual ele recebeu o patrocínio, para falar do problema. Aí o que ele era acostumado a falar, trazer casos, trazer dados, ele já não fez. Por quê? Porque o canal dele foi comprado. Aí você já começa a ver, cara, conteúdo topo de funil não presta. Eu, particularmente, não gosto de conteúdo topo de funil, independente do nicho. Pode ser o nicho de gamer, pode ser o nicho de anime, pode ser o nicho aqui da nossa comunidade. Todo conteúdo é comprado. Tem cara aqui que é do topo de funil, tá, da nossa comunidade, que tá vendendo curso de Canva, cara. E ele fala no vídeo dele que tem como alguém que usa Canva ganhar 5 pau por mês fazendo design para as empresas. Tem? Sendo que a empresa não gosta do Canva? Sendo que na hora que você precisa fazer um material impresso, você precisa do tipo de imagem que é o AI lá do Illustrator ou do Corel, que você precisa mandar lá para a máquina não lê PDF, assim, a maioria das máquinas que imprimem, que fazem impressão de brindes, elas não imprimem através de PDF ou PNG, eles usam o próprio arquivo vetor, que é o que o Illustrator e o CorelDRAW deixam, e o cara conteúdo topo de funil aqui, da nossa comunidade, vem falar para você que você vai ganhar 5 pau fazendo design no Canva. Ah, duvido, cara. Duvido. Pois é. Aí que você já começa a ver. Só que assim, o cara cria todo um contexto, tá? Ele fala que você tem que começar a fazer desenvolvimento pessoal, essas coisas. Aí ele chega lá. A primeira coisa que você tem que fazer é ganhar uma habilidade aqui no Canva. Se você fizer isso, você não vai precisar mais de patrão. Ou seja, o cara usa todo um contexto para vender o produto dele. Aí você, como esquizoide, você observa isso tudo. Algo totalmente diferente do que eu faço aqui. Eu ensino você a abrir um negócio por uma call. Cadê que esse cara que tá te ensinando Canva, cadê que ele faz uma call com você? Te ensinando a criar um Instagram para você abrir o seu negócio. Ele não ensina. Eu acabei percebendo isso porque quando eu ia falando aqui nos meus vídeos, eu ia falando, o pessoal começou a ficar curioso e falou, cara, eu quero aprender a trabalhar com o digital também. Aí eu fui ensinar, aí eu falei, tá, então vamos fazer assim, eu já dou consultoria para empresas, eu já faço isso para empresas, então eu vou começar a dar consultoria aqui para os inscritos também. Então, eu já comecei a fazer isso. Então, eu dou mentoria aqui para os inscritos. Eu ensino eles a abrir o próprio negócio, a criar um Instagram, a mostrar a importância que o Instagram tem para ensinar a vender, porque é para isso que serve o Instagram, para você aprender a abrir o seu negócio. Aí eu vou ensinando lá o cara a criar um perfil e tudo mais, né? Aí vai. Que é totalmente diferente de um cara te vender curso. Eu não vendo curso. O que a mentoria que eu dou é por call, ao vivo. Ao vivo. Ou eu pego o Instagram que você tentou criar e te ajudo a melhorar na mesma hora, ou eu já vou te passar aqui o que você deve fazer para criar o seu Instagram para o seu negócio. E Instagram é só uma dessas. Porque eu ensino também você a ir para o Google Meu Negócio, eu ensino também você a ir começar no básico, sem site ainda, porque eu sei que a maioria que começa não tem condição de já ir para o site. Eu entendo isso também. Né? Uma coisa é a empresa, que eu já estou acostumado a dar consultoria para as empresas. As empresas já têm site, eu já olho o site dela e já falo, ó, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. O inscrito aqui, muitas vezes ele não tem site, então eu vou dar o que ele pode começar, que é o quê? É Instagram, é Google Meu Negócio, é alguns posts, é usar o chat GPT para tal coisa, é isso que eu ensino, cara. Entendeu? Então é bem diferente. Então, conteúdo topo de funil não presta para nada. Eu não gosto mais de conteúdo topo de funil, nem que eles tenham o assunto que eu gosto, eu não assisto. Porque eu já sei que é tudo comprado ali, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, eu tô querendo que vocês comecem a entender o verdadeiro motivo de tudo estar tão inflacionado. O porquê a hipergamia da Digníssima chegou nesse patamar, porque tem muito gado, tem muito cara bajulando, tem muito cara fazendo coisa de graça para elas. Eu conheci Digníssima que o cara comprava, pedia iFood para ela. O cara morava em outro estado.
O cara morava em outro estado, mas comprava iFood pra ela. Ele pedia no iFood e pedia pra entregar na casa dela. Pronto. Aí uma digníssima que tá recebendo isso sem sair de casa, como você acha que ela vai se sentir? O que vai ser você? Você acha que ela vai sair por um algodão doce? Pensa nisso. Pensa, o boomer chamava a digníssima, conseguia uma namorada chamando ela para sair no parque e comer um algodão doce. Uma digníssima hoje tá recebendo iFood de um cara que mora em outro estado. Tá recebendo, sei lá, um combozinho pequenininho de sushi. Cara, se a digníssima tá recebendo isso, você é o que para ela? Que esse cara, infelizmente, esse cara tá mostrando pra digníssima que todo cara é otário. Da mesma forma que o cara que tá comprando GTA 6 está mostrando pra Rockstar que todo consumidor é otário, o cara que pede iFood pra uma digníssima, ele tá mostrando pra essa digníssima que todo cara é otário. Aí o que essa digníssima fez? Eu vi isso, que foi até uma digníssima próxima a mim. Uma digníssima próxima a mim ganhou um iFood de um cara que mora em outro estado que pagou pra ela. Aí o que ela fez? Ela postou, o meu amigo que mora... Ela faz questão de mostrar que o cara mora em outro estado. Aí ela mostra lá, o meu amigo que mora em outro estado pagou aqui um iFood pra mim. Ela posta e comenta isso, pra quê? Primeiro, que ela já mostra para outras digníssimas o que ela tá ganhando. Aí quando uma outra digníssima vê isso, né, a outra digníssima, poxa, ela ganhou um iFood de um cara que mora em outro estado? Ah, não, eu não quero menos que isso. Aí ela já começa a perceber, ela fala, o quê? Eu não quero menos que isso, eu quero um iFood também. Aí vai chegar você lá e tentar chamar ela para sair para comer um algodão doce no parque. Enquanto ela tá recebendo um combo de sushi de um cara que mora em outro estado pelo iFood. Aí ela mostra isso, posta, a outra digníssima que tá vendo isso vai querer a mesma coisa, não vai querer menos que isso. Aí por que elas falam, eu não mereço menos que isso? Porque tem cara que tá dando o máximo de si. E se o cara, ele dá o máximo de si, significa que todo cara agora também tem que dar o máximo de si para ter o menos possível da digníssima. Aí o que acontece? Todo mundo paga a conta. Você paga a conta, eu pago a conta, todo mundo se lasca, né? Basicamente é isso, todo mundo paga por essa inflação, porque tem dois otários fazendo isso, aí se ela recebeu isso, pronto. Às vezes ela tá recebendo um sushi no iFood, tá recebendo na casa dela, que eu já vi, repito, foi uma digníssima próxima a mim que recebeu isso, eu vi, talvez vocês tenham presenciado a mesma coisa, eu vi, então... Aí você, mesmo que você vá chamar ela para um sushi de 5 estrelas, ela tá recebendo um na casa dela. Tem um cara que tá pagando sushi para ir na casa dela, entendeu? Então, de que vai adiantar você vestir a sua melhor roupa, o melhor corte de cabelo, pegar o melhor perfume, reservar o melhor lugar, sendo que ela tá recebendo isso na casa dela, cara? O que é você? Volto a repetir, o que é você? Simplesmente essa inflação. Essa inflação e bem-vindo ao mundo real, cara. E elas não vão aceitar menos que isso porque tem cara dando. Salvo a geração Z, que eu já citei em alguns vídeos. E novamente repito, não a primeira metade da geração Z, e sim a segunda. Por quê? O que aconteceu com a segunda metade da geração Z? Eles apenas viram, pô, esses caras da Y ali, cara, tá comprando sushi pra digníssima no iFood. Ah, esses caras ali do início da Z, eles foram pra faculdade, não conseguiram ir pro mercado. O que o cara tá vendo? O cara tá vendo isso. O cara, simplesmente é questão de lógica, não é nem questão de ser inteligente ou não. É lógico, ele vê, ó, o cara foi pra faculdade e não conseguiu nada. O cara tá pagando iFood pra digníssima, se o cara tá pagando iFood pra digníssima e entregando um combo de sushi, o que eu vou conseguir entregar pra essa digníssima? Aí o cara, a segunda metade da geração Z, vê isso, o que o cara pensa? O cara pensa, não dá. Eu não vou nem tentar. Não é, né? Muitos caras da geração Z, eles não estão mais espertos. Segunda metade da geração Z, repetindo, não a primeira metade, que a primeira metade foi uma porcaria. Eu sempre tenho que repetir, porque sempre alguém cai de paraquedas aqui e não entende nada.
Até os que já estão aqui muitas vezes não entendem, imagina quem cai de paraquedas. Então a segunda metade da geração Z já viu isso tudo, viu todo esse alvoroço, viu todo esse caos. O cara nem tenta. O que que o cara basicamente tá vendo? Ele tá vendo todo mundo se jogando, ele tá vendo assim. Ele tá vendo um longo caminho. Então, um longo caminho. Aí lá na frente, a uns 5 quilômetros, tem uma lava, uma ponte cheia de lava. Aí ele vê que todo mundo atravessou essa ponte e tá caindo no chão. O que que o cara da geração Z tá vendo? Ele tá vendo, ah, ali tem lava, não vou não. É só isso que o cara tá fazendo. É por isso que o cara da geração, segunda metade da geração Z, ele tá mais esperto, porque ele tá vendo todo mundo se dar mal e ele não vai colocar a mão no fogo por isso. Ele tá vendo todo mundo se dar mal, ele tá vendo o que que tá acontecendo. Ele tá vendo essas digníssimas com exigências absurdas, falando asneira no TikTok. Então, o cara vê, o cara nem tenta. Simplesmente é isso, é tudo uma questão de lógica. Agora, vou falar uma coisa legal para vocês. Eu criei um Instagram aqui pro canal, porque existe uma grande chance né, a gente não sabe o que tá acontecendo com essas leis que vão vir e tudo mais. Pode ser que muitos canais caiam e tudo mais. Esse Instagram eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui o Instagram para vocês seguir lá, porque se caso esse canal cair, eu vou fazer alguns avisos por lá. Eu vou tentar criar alguma outra coisa. Eu vou aconselhar todos os produtores de conteúdo, eu estou conversando com o Lion e com alguns outros produtores também, da gente começar a tentar criar uma plataforma de vídeo avulsa, colocar no Google Drive, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque parece que vai cair tudo aqui, né? Vai tudo cair. Então, eu tô criando um Instagram para passar os avisos. Então, tem o Instagram, eu vou deixar aí. Eu também criei a Kik TV, eu tenho um perfil na Kik TV também. Eu vou deixar aí, porque se caso algum dia eu posso postar todos os meus backups lá na Kik TV. Eu posso posso repostar tudo lá na Kik TV. Então vou deixar a Kik TV, tá? Que eu vou fazer um backup lá. Tem o Instagram que eu tô deixando aí, tem o grupo do Telegram que eu deixei aí. Acho que muita gente ainda não entendeu que esse grupo do Telegram é pago, né? É pago. Por quê? Porque eu não quero que nome entre. A primeira coisa que a gente faz para tirar o nome do meio é cobrando, porque o nome, ele comenta asneira gratuitamente porque é de graça. Então ele pode comentar porque ele não tá pagando para falar as besteiras dele aí. Mas se ele tivesse que pagar para comentar a besteira dele, ele não comentava. Então, por isso, a gente tem que cobrar. Eu já falei isso em um vídeo. É necessário tirar os nomes daqui. Então, o preço já tira o nome daqui. Muitos de vocês entram lá, mas não entendem. Eu deixei claro aqui na descrição. É pago, entendeu? Eu criei um grupo, um canal no Telegram, da qual eu tenho até um jogo lá, que é um Modern Rentão, para vocês se divertirem. Dá para vocês criar o iFood de vocês lá. É um jogo que é possível vocês fazerem isso. Daquela empresa que eu amava, que era a Illusion Soft. Ela é famosa por ter criado vários jogos então muito bom. Artificial Academy, Schoolmate 2, muito bom. Então tem um lá no grupo do Telegram, mas novamente repito, é pago, tá bom? E eu deixei um canal reserva, tem um canal reserva aí, Formiga Operária 2, porque se esse canal cair, eu vou tentar fazer um backup por lá também, entendeu? Então é isso aí, pessoal, tá? Todos os links estão aí. E repetindo mais uma vez, para você que quer abrir um próprio negócio seu, você quer aprender a trabalhar com digital, quer aprender a deixar o seu Instagram profissional, quer aprender a criar o Google Meu Negócio, deixei meu e-mail aí para você, para você comprar uma mentoria, caso seja do seu interesse. Eu te ofereço uma mentoria por call, por chamada, não é curso, eu te ensino, a gente agenda um dia, eu vou te ensinar a criar perfis profissionais para você trabalhar, tentar vagarosamente com o seu negócio. Eu já dei mentoria para DJ, para padeiro, eu ensinei os caras a criar o pequeno negócio deles e alguns deles já saíram da CLT. Por quê? Porque já conseguiu cliente, conseguiu vender. Então a internet serve para isso. Então, se você tem interesse
em comprar uma mentoria e quer aprender a trabalhar com o digital, meu e-mail tá aí, você coloca no assunto quer empreender, porque este mesmo e-mail eu também identifiquei um outro problema, que tem uns caras que quer uma avaliação pessoal no Instagram, o cara quer deixar o Instagram dele chamativo para digníssimo. Eu não sou pua, mas eu conheço alguns caras que são do bem. Eu já recebi um relato de um cara que mostrou uma conversa dele no Instagram com uma digníssima e eu acabei identificando que ele não estava conseguindo ela porque ele era travado. Aí eu ensinei ele a conversar com ela, ele conseguiu ela. Não sou pua, não estou prometendo nada, mas eu posso ver uma estranhice sua como um inscrito que fez isso. Então, se você quer uma avaliação, eu posso te dar também por cal, entendeu? Ou tem aí o LivePix. O LivePix você pode me mandar qualquer situação, sugestão de tema, relato, qualquer coisa. LivePix tá aí, você me envia uma mensagem que eu posso ler sua mensagem aqui no canal, eu posso te responder e tudo, e fica por isso aí, né? O LivePix serve para mensagem, o e-mail para a chamada, caso você queira comprar uma mentoria. Então tá tudo aí e até o próximo vídeo.